Queridos irmãos e amigos, queridas irmãs e amigas, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e o amor de Deus esteja com você e com toda a sua família. Eu quero agradecer a você pela inscrição, por compartilhar o vídeo e por aquele joinha que você tem deixado no canal, tá bem? Não esquece de deixar o joinha, porque o joinha é que promove o vídeo nas redes sociais do YouTube, tá bom? Deus abençoe você. Amados, algumas pessoas têm me perguntado sobre a questão da minha mãe, né? Aceitar a morte da minha mãe, eu acho que é a parte fácil. Agora, aceitar as circunstâncias que a levaram a óbito é que está doloroso, muito doloroso. Às vezes a gente não entende, né, porquê, e esse porquê é terrível, né, porque um porquê que não tem resposta, né, a gente fica a vida inteira tentando achar uma resposta, mas não tem resposta, né. Então essas circunstâncias é dolorosa pra gente, dói demais, tá bom? Tem dias que chega a sufocar a gente, mas a vida segue, a gente tem que continuar esperançoso de que um dia tudo vai acabar, a morte vai acabar, o sofrimento vai acabar, e aqueles que morreram em Jesus Cristo, e eu acredito que minha mãe morreu em Jesus Cristo, porque esse foi o último desejo dela, né? Ela vai ressuscitar e aí a veremos novamente. Então essa é a esperança da gente, a gente não tem outra esperança a não ser essa, tá bom? Mas agradeço a todos vocês pelas orações, pelo apoio que tenho recebido, é muito bom isso. A nossa vida não é nada sem essa interação, essa bondade humana, essa humanidade que ainda existe na gente, de se preocupar uns com os outros, de pensar uns nos outros. Deus seja louvado pela sua vida e pelas suas orações. Muito obrigado mesmo, tá bom? Eu não tenho palavras para agradecer o apoio e o carinho que eu tenho recebido nesses dias. Ainda nem voltei ao trabalho, eu volto na segunda-feira, né, dia 2 de maio, mas é uma coisa assim que vai demorar um tempo para a gente começar a se conformar. Essa é a palavra, para a gente se conformar com a morte, especialmente pelas circunstâncias que levaram a óbito a minha mãe. Bom? Mas agradeço pelo apoio e pelas orações. Vamos falar com o nosso Papai do Céu? Querido Deus, meu Pai, muito obrigado pelo teu cuidado conosco, por tua graça, por tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Aceite a gente, cuide da gente e transforme o coração da gente. Abençoe teus filhos e filhas que assistem essa mensagem, Senhor. Visite a sua casa, visite os seus propósitos, os seus projetos. Visite, ó Deus, o seu coração e hoje encha-o com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia. E agora queremos abrir a tua palavra. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração, que o Espírito Santo nesse momento se mova neste lugar para dar-nos iluminação e sabedoria para estudar a tua palavra. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu já tinha dado um spoiler no último vídeo, né? Então abra sua Bíblia, Levítico, capítulo 26, versículo 2. Ainda estamos trabalhando a questão da reverência, não é? Mas agora a gente vai aqui falar um pouquinho sobre o sábado também, tá bom? O sábado, na cronologia de Deus, né, no pensamento de Deus, é muito importante. Deus não nos dispensa a adoração do sábado. Ele é o Deus que estabeleceu o sábado para todos nós. Eu vou ler o versículo 1 e versículo 2 para vocês virem, para todos nós, né, que Deus ele está preocupado
com a nossa adoração, com o nosso crescimento espiritual. E não esqueçam, por favor, não esqueçam, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E como filho de Deus, como filha de Deus, eu e você temos o compromisso, né, de prestar reverência e respeito, né? Reverência, respeito, decência, né? Ordem e entrega ao nosso Deus. Aqui diz assim, ó, versículo 1, não faça para vocês outros, ou não faça para vós outros, ídolos, nem levante imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedras com figuras na vossa terra, e não vos inclinareis a elas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Na versão nova, na nova versão internacional diz, seja reverente no santuário. Preste reverência no santuário. Ora, Deus nos convida para adorá-lo, tá certo? Deus nos convida a adorá-lo. E adorá-lo em espírito e em verdade. Aliás, a Bíblia fala, João capítulo 4, versículo 24, está escrito: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura como adorador. Ou seja, Deus está procurando adoradores que o adore em espírito e em verdade. E aqui vem a questão da reverência. Reverência que nós já conceituamos como respeito, decência, ordem e entrega. Agora, especificamente em Levítico, capítulo 26, versículo 2, entra um segundo elemento na reverência e na adoração: guardar o sábado. Eu já disse em meus vídeos, você pode conferir, que ninguém guarda sábado para ser salvo. A sua salvação está garantida na morte de Jesus Cristo. Os méritos da sua salvação são méritos do sacrifício expiatório feito por Jesus Cristo na cruz por mim e por você. A obediência não salva ninguém, não é só a obediência ao mandamento do sábado, não só a obediência da devolução dos dízimos, não só a obediência na frequência aos cultos da igreja, não só a obediência à questão da roupa, da alimentação, não. Roupa não salva, alimento não salva, guardar sábado, devolver dízimo, nada salva você. Você não é salvo por guardar mandamento. Você é salvo para guardar mandamentos. É diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Paulo disse isso lá em Efésios, que nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, nós somos salvos para obedecer, não por obedecer. Salvo para obedecer é uma coisa, e salvo por obedecer é outra. Salvo pela obediência é uma coisa, e salvo para obedecer é outra. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 10. Veja o que está escrito. Efésios 2, versículo 10. Está escrito. Efésios 2, versículo 10. Está escrito: pois todos somos feituras dele, criados em Jesus Cristo, para
as boas obras que Deus preparou antes da gente aceitá-lo, para que depois de aceitá-lo, a gente andasse nela. Vamos para o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Observe, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Está escrito, ó, falou Deus todas estas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertei da terra do Egito. Primeiro Deus fez o quê? Ele pediu obediência para depois libertar o povo? Ou ele libertou o povo para depois ensinar a obediência? Primeiro Deus liberta os filhos de Israel do Egito. De fato, lá no Egito, Deus instituiu a Páscoa, né? Instituiu lá o sacrifício do cordeiro da Páscoa. Então Israel é ensinado lá no Egito de que existem leis, mas eles não observavam essas leis. Então Deus deu a eles uma lei simples: matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro ao pôr do sol do 14º dia do mês de março, mês de Nisan, primeiro mês do ano do calendário hebraico. Dia 14 do mês de Nisan, eles sacrificaram o cordeiro. Dia 14 do mês de Nisan, Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Então, primeiro Jesus Cristo morre por nós. Primeiro Ele nos salva. Primeiro Ele nos liberta do pecado. Primeiro Ele nos tira das trevas. E agora Ele nos transporta para o reino da sua graça, ou o reino da sua luz. Nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo. Não somos salvos porque praticamos boas obras ou guardamos os mandamentos. Os filhos de Israel não guardaram nenhum mandamento no Egito para serem libertos. Eles simplesmente foram libertos. Agora, uma vez que Deus os libertou, aí versículo 3 ele diz, não faça imagem. Levítico capítulo 26, né, que nós acabamos de ler, justamente fala sobre isso. Não faça imagem, não adore ídolos, não adore árvores, não adore figuras, né? E aí ele diz, guarde o sábado e seja reverente na igreja. Levítico capítulo 26, ó, não faça para vocês outros ídolos, não levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedras com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, se a gente quiser acrescentar aqui. O Deus de Israel é o Deus que os libertou primeiro. Então a nossa salvação está garantida em Jesus Cristo. Muita gente vai estar no céu e ele não guardou nenhum dia da semana, nem sábado, nem domingo. Simplesmente aceitaram Jesus Cristo como seu salvador pessoal, viveram a verdade que conheciam e vão estar com ele no céu. Agora, na adoração a Deus aqui, uma adoração relevante e consciente, Deus incluiu aqui um dia de adoração. Um dia de a gente prestar uma reverência diferenciada. Prestar uma reverência, né, de forma exclusiva, íntima e pessoal. Deus estabeleceu um dia. Não estou dizendo que os outros cultos, qualquer culto da semana, já expliquei isso no vídeo anterior, nós temos que oferecer o melhor a Deus na quarta, no domingo, na sexta, na terça, na segunda. O dia que você vai à sua comunidade de fé é o dia de você se apresentar com o melhor que você é e o melhor que você tem. Sua melhor roupa, seu melhor sapato, o melhor que você tem é o melhor que você deve oferecer a Deus. Algumas pessoas acham que o melhor é você oferecer as cédulas novas, né? Tem pessoas que não levam uma cédula de R$2 se ela estiver amassada, uma cédula de R$10 se estiver amassada, não leva para a igreja. Não é isso que é o melhor para Deus, né? Lá no livro de Levítico diz, o dízimo é do Senhor.
seja ele com defeito ou não. Leia lá Levítico capítulo 26 e 27, fala que o dízimo não tinha que ver com pureza do animal. Agora, a oferta sim, essa não podia ter defeito. O dízimo, o pastor ia passando a ovelha ali, a que passasse, a 10ª era de Deus. Seja ela gorda ou magra, feia ou bonita, grande ou pequena, a 10ª era de Deus. Toda a 10ª ovelha, todo animal, o 10º animal que passava embaixo da vara era de Deus. Então não importava se o animal tinha algum defeito físico, porque o dízimo era a 10ª parte. Agora a oferta não. E aí quando a questão da oferta, Paulo diz que nós somos a oferta. Essa é a questão. Se eu sou a oferta precisa ser perfeita. E aí você já entendeu a questão da reverência. A reverência não pode ser algo... o culto a Deus não pode ser algo trivial, leviano, né? Simplesmente fazer por fazer. Reverenciar o santuário aqui tem que ver com zelo. Eu quero trabalhar um pouquinho essa questão do zelo, mas vamos trabalhar a questão do sábado antes. Então vamos pensar aqui. O sábado não salva, por favor. Agora, eu que estou salvo, eu devo prestar respeito ao meu Deus, observando o dia que ele estabeleceu para adorá-lo na sua presença. E Deus não estabeleceu nenhum outro dia. Se a gente lê a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, não tem um versículo da Bíblia dizendo que a gente deve adorar a Deus qualquer dia. A adoração especificada por Deus era no sábado. Diz o Espírito de profecia que Deus aparecia a Adão e Eva pela viração do dia, todos os dias. Mas o sábado era especial. Porque Deus não aparecia apenas no pôr do sol do sábado. Deus aparecia durante o sábado para comungar com Adão e Eva. Meus amados, zelar pelas coisas de Deus tem que ver também com zelar com aquilo que Deus estabeleceu. Reverência como um zelo aqui, como cuidado, como algo que precisa ser protegido, precisa ser cuidado carinhosamente, é um convite para a verdadeira adoração e a verdadeira reverência. Para nós que já estamos acostumados a guardar o sábado, a questão ainda é muito mais relevante, porque o sábado não é um dia comum. Então a nossa reverência para com Deus, ela tem que ver com o dia que Deus estabeleceu. Então a nossa reverência ao ir à casa de Deus no sábado, e ao ir na quarta-feira, ao ir no domingo, ela não pode ser de qualquer jeito, de modo leviano, trivial. O lugar que Deus escolheu não é um lugar comum. O lugar onde Deus está presente não é um lugar comum. Não é um lugar comum. Deus está presente, então o lugar se torna especial. Então o sábado é um dia especial, porque Deus escolheu para comungar com seus filhos. O sábado é especial porque é o dia que Deus escolheu para nós prestarmos a Ele um culto de adoração e louvor. E se a gente observar o versículo 1, ele manda a gente fugir de toda espécie de idolatria. E se a gente observar hoje, infelizmente, meus amados irmãos, a irreverência, ela
é uma espécie de idolatria. Porque quando eu vou à igreja e eu fico de bate-papo na porta da igreja, ou no pátio, ou na porta do banheiro da igreja, eu estou tirando a adoração a Deus para ser um objeto de atenção. E aí você conversa sobre futebol, você conversa sobre namoro, você conversa sobre hobbies e outros prazeres da vida, né? Viagens que você faz. Né? Então essa conversa não tem nada a ver com a adoração. Então isso é um ato de idolatria. Você está se colocando no centro. E aqui observe que os filhos de Israel, eles são convidados a fugir dessa idolatria. A construção de ídolos, de imagens, de figuras, altares. Percebem? Não se preocupe, eu vou trabalhar essa questão do zelo aqui. Mas Deus está aqui sendo zeloso com duas coisas aqui, com o sábado e com o templo. E se você observar bem, se você faz do sábado um dia comum, e mesmo que você vá à igreja e você é irreverente, desrespeitoso ali, você vai com qualquer roupa, você torna aquele dia um dia tão comum como qualquer outro dia, você está praticando um ato de idolatria. Porque você está tirando aquele que merece estar no trono. E você está colocando o eu no trono. Eu faço o que eu quiser, a vida é minha e eu ajo como quiser. É isso que você diz quando você vai à igreja e em vez de sentar para se entregar a Deus, no silêncio da alma, ouvir a voz de Deus. Nós vamos falar muito da questão do ouvir a voz de Deus na nossa série O Espírito Santo 2022. Você não pode perder. Deus está ansioso para tocar a minha alma, para falar aos meus ouvidos, para transformar a minha vida. E eu vou à igreja, então o meu ato de reverência agora é entregar-me, entregar minha audição, entregar meu coração, entregar a minha alma ao toque especial do Espírito Santo. Deus quer falar comigo, então eu preciso cair no silêncio. Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Lá fala que o mar espuma, né? que as ondas espumejam, que as ondas ficam bravas e se levantam, mas é na quietude que Deus quer falar com você. Elias fugiu de Jezabel, andou 40 dias, estava inquieto, e se entufuiou lá numa caverna. E aí veio um maremoto, veio um terremoto, veio um vento forte, veio um vendaval, mas Deus não estava no vendaval, Deus estava no silêncio. Na adoração existe um momento de interação, a adoração coletiva, mas existe um momento da adoração individual em que você se aquieta para ouvir a voz de Deus. E agora você se levanta e sai para bater papo sobre uma viagem que você fez, sobre uma compra que você fez, de um carro novo, ou de uma peça nova, de algum item novo, de uma roupa nova. Então agora você começa a bater papo ali, então a sua adoração, você perdeu a adoração. E aqui Deus chama a atenção para duas coisas. Deus chama a atenção para o sábado. Não é um dia qualquer, é um dia especial, em que Ele convida você para essa quietude de comunhão, de adoração, de louvor e de crescimento espiritual. E Ele chama a questão para o santuário. A reverência aqui, ela tem então esse objeto, a questão do santuário. E a reverência aqui no sentido de zelo.
Você precisa zelar pelas coisas de Deus como prioridade na sua vida. Você precisa zelar pelo que é espiritual. E então eu quero trabalhar a questão do zelo aqui, para a gente não estender muito essa mensagem, em dois aspectos. O zelo daquilo que é material. É verdade. Lembra que estamos trabalhando reverência, falamos de roupa, falamos da questão aqui da indumentária, né? Do que você veste, do que você calça, daquilo que você leva para a igreja, do melhor que você oferece para Deus. Material. Zelar pelo que é material. Então agora você vai ter cuidado com a sua saúde, você vai ter cuidado com o seu corpo, você vai ter cuidado com a sua alimentação, você vai ter cuidado com o seu tempo. Então no aspecto material eu vou cuidar porque Deus é meu Deus e eu sou templo de Deus. Lembra que aqui está falando de santuário e Paulo diz que você é um santuário de Deus, você é morada do Deus vivo, então você precisa cuidar do seu santuário. A reverência como um zelo aqui, meu irmão, é o que você tem colocado no seu corpo. Você tem cuidado do seu corpo direitinho, meu irmão? Você tem cuidado das suas emoções? Você tem cuidado das suas interações? Paulo diz que os maus costumes corrompem os bons princípios. As más conversações, em Coríntios capítulo 15, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O aspecto material, meu irmão, é muito importante. Cuide do que você está conquistando. Zele por aquilo que você está ganhando. Agora, isso não é tudo. Porque você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Mateus capítulo 16, versículo 25. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Percebe? Então, quando eu coloco que a minha vida material, a minha vida intelectual é mais importante do que a minha vida espiritual, então eu estou sendo irreverente, desrespeitoso, indecente, imoral, desordenado. Por isso o texto diz que a lei, a ordem é a primeira lei do céu. E está, inclusive, no contexto de saúde. O filho e a filha de Deus jamais vai colocar qualquer coisa impura diante dos seus olhos, diz o Salmo 101, versículo 2. O filho e a filha de Deus vai trabalhar para que tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você veste, glorifique a Deus, honre a Deus. Essa é a verdadeira reverência. Honrar a Deus em tudo que você fizer. E agora o zelo das coisas espirituais. E aqui nós colocamos o sábado e o santuário também no aspecto espiritual, né? Então eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu não posso ser reverente apenas na igreja. Eu não tenho que me preocupar em ser respeitoso apenas na igreja. Como eu disse no vídeo anterior, esse lugar aqui, por exemplo, pode ser muito bem um santuário. Por quê? Porque nós oramos e nós estamos abrindo a palavra. Está eu, está você aqui. Nós estamos aqui estudando a Bíblia. Você está na sua casa, eu estou aqui nesse ambiente agradável, que eu gosto muito daqui, de gravar minhas mensagens aqui. E aí vai vir a série O Espírito Santo 2022. Por favor, tire um tempo, converse com Deus, faça um desafio para você mesmo, porque essa série realmente é muito complicada, ela é desafiadora, ela é para quem quer uma vida espiritual vitoriosa, é para aquele que quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, então é para você.
Então Deus está desafiando você nesses próximos 43 dias, que vai ser 43 dias nossa jornada desse ano. Então, começamos em Isaías capítulo 6. Então nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos buscar o Espírito Santo, vamos chorar diante do Espírito Santo para que Ele toque na gente, Ele fale com a gente e a gente possa ouvir a voz de Deus, mudando a gente, transformando a nossa vida para melhor, para sermos bênção nas mãos de Deus, a fim de abençoarmos outros. Nós vamos ver isso na nossa jornada. Eu preciso cuidar do que é espiritual. Se eu sou santuário de Deus, morada do Espírito Santo, eu preciso zelar do que é espiritual. Eu preciso ser reverente. Eu preciso ser reverente com o que é eterno. O sábado é eterno. E o santuário, que é meu corpo, é eterno. Paulo diz que nosso corpo será revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Meu amado, minha amada, Deus quer falar ao teu coração. Então, quando você entrar na presença de Deus, seja em casa, seja na igreja, seja reverente. E aí você entendeu o que eu quero dizer. Às vezes, na minha comunhão pessoal com Deus, diariamente, eu separo as 4 para orar e enviar as mensagens para os meus amigos, né? Agora está sendo das 4h30 até as 5. Das 4h20 até as 5 eu estou mandando as mensagens aí para o pessoal, mas às 4 horas eu estou acordado. Ali eu conversando com Deus, pedindo a bênção de Deus para todas as pessoas que vão ler as mensagens das meditações, dos vídeos que eu envio. E depois das 6h25 até as 8 é o meu momento de aprender de Deus, de estudar a palavra, de sozinho ali queimar meus neurônios, tentando entender o que Deus quer de mim. E quando o livro de Levítico diz: reverencie o meu santuário, guarde o meu sábado, aí ele diz: eu sou o Senhor. Então eu preciso ser zeloso dessas coisas, porque eu pertenço a Deus. Levítico 19, versículo 2. Deus diz: você é minha propriedade particular. Então eu pertenço a Deus. Então nesse momento da comunhão pessoal com Deus, tanto na igreja quanto em casa, eu preciso ter certeza de que nada vai atrapalhar esse momento. O que é material é importante, lógico, eu vou continuar trabalhando. Eu disse a vocês já, eu tenho ainda o sonho de ter mais uma graduação, de fazer, de concluir meu mestrado, que eu comecei em 2018, mas ainda não concluí porque eu mudei de estado, né, mudei de federação. Então, eu tenho esse desejo, lógico, de ter. Eu, por exemplo, tem 32 anos que eu pago aluguel, lógico, eu posso agora começar a sonhar em ter uma casa, ou pelo menos construir um barraco para morar, sair do aluguel, mas isso não é prioridade. A minha prioridade é o meu crescimento espiritual. A minha prioridade é o céu, a minha prioridade é a vida eterna, a minha prioridade é viver eternamente com Deus. Então eu preciso cuidar, eu preciso zelar daquilo que é de Deus, daquilo que é eterno, daquilo que é permanente, daquilo que é realmente duradouro. Então na minha comunhão pessoal com Deus, eu tenho que cuidar para que a minha mente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se você vai ler a Bíblia de manhã e aí você começa logo com o WhatsApp, eu vou ver aqui as mensagens. Olha, eu mando as mensagens 4h30, né? Aí, será que eu vou ficar curioso? Será que todo mundo recebeu? Será que... Não, meu irmão. Às vezes eu só vou olhar o meu WhatsApp lá para as 10 horas, lá para 9 horas. Aí eu vou começar, porque 9 horas aí já é um horário que eu preciso, a partir das 8 inclusive, eu preciso olhar o celular.
Porque eu tenho grupo da escola, eu tenho mensagens do pessoal da, 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 da secretaria da escola, ou mesmo da coordenação, que mandam mensagens para a gente. Eu preciso olhar, mas não antes das 8. E outra coisa, depois das 6 da tarde, as pessoas podem até mandar mensagem para mim, mas você pode observar, a maioria das mensagens que chegam para mim à noite, eu não olho, eu só vou olhar de manhã, depois das 8 da manhã. Vou olhar, vou responder depois das 8 da manhã. Porque minha mente tem que estar concentrada na adoração a Deus, no meu crescimento pessoal, no meu crescimento espiritual. Eu vou fazer aquele cafezinho primeiro, eu vou fazer aquele lanche, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar um banho. Você pode ter certeza que se você se desconcentrar, se você desviar o pensamento, você não consegue mais trazer o pensamento na rédea para colocá-lo ali aos pés de Jesus Cristo. Então esse zelo precisa, esse cuidado precisa de você estabelecer limites para você mesmo. Dá vontade de levantar. Eu tenho um irmão que eu nunca mais vi. Rapaz, ele nunca mais tinha vindo à igreja, ele veio hoje. Hoje eu tenho que falar com ele, eu tenho que bater um papo com ele. Então, ele veio à igreja. O Espírito Santo trouxe ele à igreja. Então eu tenho que permitir que ele ouça a voz de Deus. E depois, se der, depois do culto, depois que ele estiver indo embora, eu posso dar a ele o meu telefone. Meu irmão, aqui meu telefone, vou ligar para você. Ligue para mim. Ou me adicione na sua agenda, nas suas redes sociais, para a gente marcar um momento, para a gente conversar, para eu orar por você. Quero fazer uma visita à sua casa, eu estava com saudade de você, estou feliz de ver você aqui. Muito obrigado por ter vindo à igreja, mas não, por favor, não tire aquele irmão da igreja para ficar batendo papo, porque você atrapalhou a obra de Deus. Percebe que você pode ser um instrumento do bem para a edificação, ou você pode ser um instrumento do mal para a derrota. Às vezes o irmão estava numa luta tremenda e ele veio à igreja para ouvir a voz de Deus. Ele veio ali querendo ser tocado pelo Espírito Santo e você simplesmente se coloca como instrumento do mal para atrapalhar a obra de Deus. E na sua casa, você liga a televisão, eu tenho que ver, vai ter uma notícia agora, vai ter aquele jogo 4 da manhã, e aí vai vir agora a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, todos os jogos serão no início da manhã, ali entre 6 e 8 da manhã. Eu tenho certeza que vai ser um desafio para você, vai ser um tormento na sua alma. Se você não estabelecer um limite para você, você não consegue ser reverente na sua adoração. E aí você vai visitar a internet, você vai visitar o site, você vai botar ali nos sites de futebol, mesmo que você não esteja assistindo, você está lendo, mas o seu pensamento está ali, e quem sabe você colocou um sonzinho baixinho para, se tiver gol, você correr para assistir. Esposo e esposa precisam da adoração individual. E às vezes você pode atrapalhar o estudo pessoal do seu esposo, o estudo pessoal da sua esposa. Você chama para conversar na hora do culto. Tiveram a noite inteira para conversar, tiveram o dia inteiro para conversar, tiveram outros momentos para conversar. E justamente na hora do culto você vai introduzir um assunto lá da sua empresa, do seu trabalho. Você vai introduzir lá uma lista de compras para o seu esposo. Está faltando sabão, está faltando bombril, está faltando colher, está faltando isso. O culto acabou. A reverência não vai ser aprendida nesse culto. Porque faltou zelo pelo que é eterno, pelo que é espiritual. O que é eterno, o que é espiritual precisa ser prioridade. E a nossa vida, na nossa vida, Deus precisa ser prioridade. Por isso diz o texto, Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque primeiro o reino. E estas coisas, e todas estas coisas
serão acrescentadas a você. Deus é maravilhoso? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente prioriza o que é eterno, sendo reverente, cuidadoso, respeitoso, decente, né? Ordeiro, quando a gente entrega tudo para, naquele momento, deixar Deus falar, aí a gente recebe todas as outras bênçãos. Diz Ellen White, né, que a nossa maior necessidade é do Espírito Santo. Que não existe nenhuma outra bênção tão importante, tão essencial, tão necessária e tão urgente para nós quanto o receber a dotação plena do Espírito Santo. Você não pode perder a série, porque nós vamos trabalhar muito essa questão. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Mas ela diz, junto com essa bênção, Deus está preparando todas as outras bênçãos para cada um de nós. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, quando você dá a Deus a prioridade da sua vida, as janelas dos céus se abrem para derramar bênçãos sem medida sobre você. Sabe por que muitas vezes nós vamos à igreja vazios e voltamos secos? É porque nós não somos reverentes. Nós não estamos cuidando do que é eterno. Reverência como zelo, como dedicação, como entrega, né? Como respeito, como decência, como ordem. Tem que ver com tudo isso. Cuidar do que é eterno. E aí, junto com as bênçãos, nós desfrutamos a felicidade que tanto almejamos. Mesmo que às vezes passemos por dificuldade e sofrimento. Não é maravilhoso? Que Deus abençoe você. Que neste sábado você seja reverente. Não só no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na sua comunhão pessoal com Deus, que a reverência seja a nota tônica das bênçãos a serem derramadas na tua vida. É o meu desejo, é a minha oração. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor não está aqui para nos castigar, para nos punir, o Senhor está aqui para nos repreender, para nos ensinar, para nos educar, a fim de que sejamos reverentes, respeitosos, decentes, que tenhamos temperança, não é? Que tenhamos ordem nos cultos, em casa e na igreja, que sejamos cada dia tentados e contemplados com a Tua bênção de colocar a nossa vida no Teu altar. Ao colocar a nossa vida no Teu altar, transforma o nosso coração e a nossa mente, Senhor, e ajude-nos a cada dia buscá-lo em espírito e em verdade. Transforma-nos a mente e o coração. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém.